Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Empreender Muda Tudo. Hoje com um episódio muito especial porque temos o lançamento de um livro de duas amigas muito queridas. Uma está aqui pela segunda vez, já veio aqui Jéssica, da Neo Queiroz. Seja muito muito bem-vinda mais uma vez. E nós estamos também com Regiane, falei correto? Correto. Que veio, gente, de Cuiabá. Está fazendo aqui o lançamento desse livro junto com Jéssica, que é um livro que conta muitas histórias e a gente vai falar um pouquinho dele, a gente vai falar sobre empreendedorismo feminino, sobre essas mulheres tão batalhadoras que brilham, né? E não é à toa que o nome do livro é Determinadas a Brilhar. Meninas, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Uma alegria estar aqui pela segunda vez nessa casa nova. Seu estúdio ficou lindo. Obrigada. A empresa tá linda, tá assim, elegantíssimo como você sempre. E é uma alegria estar aqui, não só divulgando essa obra, esse projeto muito bonito, junto com a Regiane, uma amiga querida que esse projeto me deu, como também poder estar aqui falando, né, sobre essa missão que a gente tem aí como propósito agora, uma missão que é levar essa mensagem para tantas outras mulheres. É uma alegria, uma satisfação. Sou muito grata aqui por estar aqui com a minha amiga Jéssica, com você também, Jéssica. Duas Jéssicas, Duas Jéssica, não acaba só, na Paraíba só. Na Paraíba só, nessa terra aqui maravilhosa, onde a gente ainda tem a oportunidade de fazer o lançamento do livro Determinadas a Brilhar e também de contar um pouco aqui do que a gente escreveu nesse livro e poder, né, compartilhar com todos vocês aqui. Muito obrigada. Eu gostaria de começar já perguntando o que é o projeto desse livro, né, Determinadas a Brilhar. Eu já sei um pouquinho, mas eu gostaria que vocês falassem sobre ele. Da onde nasceu, como que vocês se conectaram. Isso é uma curiosidade, é unânime, né, Regina? Sempre estão nos perguntando isso por onde passamos. Então, Determinadas a Brilhar, de fato, é um projeto. Ele foi organizado, idealizado, né, organizado e encabeçado pela editora Chave Mestre, uma editora muito competente, a editora paulista, que ela lança o projeto e depois ela vai entendendo, vai caçando talentos. A palavra é essa, ela vai entendendo quem se conecta com aquele projeto. Então, foi assim que nos encontraram, né? Identificaram que eu tinha uma história para contar no projeto e Regiane também. Então, identificou, na verdade, 31 mulheres no Brasil todo. Eu sou a representante paraibana e Regiane é a cuiabana. Sou a cuiabana. E o que fala, né? São histórias, é uma compilação de histórias de mulheres, de superação, de momentos, são momentos onde existem ali, é relatado, né? Compartilhado histórias de desafio, como elas viraram a chave, como superaram, como ressignificaram todo aquele desafio e como elas, com isso, aprenderam e brilharam, né? Então, chegaram lá. Vamos dizer assim, a gente pode dizer que são histórias de quem conseguiu chegar lá, de quem tem algo para contar, daquele copo que encheu e agora está transbordando. Acho que é basicamente isso. E aí foi em torno desse projeto que nos conectamos, né? Não nos conhecíamos. É interessante dessa conexão que a Jéssica disse ontem, que algumas se conectaram mais, né? Então, tem grupos de conexões e nisso a gente se conectou. Porque as perspectivas, as expectativas, a mentalidade, os nossos valores são semelhantes, né? São semelhantes e isso nos alegrou muito, tanto pela decisão de fazer parte desse projeto, como também por ter a oportunidade de escrever e de ter encontrado alguém que comunga, né, dos mesmos valores. E inclusive, a Jéssica, ela repete algo que é dessa alegria, que é uma frase de São Tomás de Aquino, né? Que amigos são aqueles que amam as mesmas coisas e rejeitam as mesmas coisas. A gente tinha anseio, né, de encontrar amigos assim, e o livro nos proporcionou isso, né? Ontem a gente falava assim, aves da mesma plumagem voam juntas, né? Então a gente acaba se atraindo e acaba se conectando. É verdade. E essa conexão é muito bacana, né? Muito bacana. Tanto que estou aqui na Paraíba, né, gente? Aqui lançando comigo. Lançando com a Jéssica o livro. E me contem, como é a experiência? Eu sei que ainda não era escritora, foi a primeira. Na verdade, eu já tinha sido coautora de uma obra jurídica, uma compilação jurídica, de práticas jurídicas, mas é a primeira vez que realmente eu abro, assim, temas tão sensíveis, né, da minha vida pessoal, é bem desafiador. E você já era escritora? Eu já havia escrito, mas era de cunho acadêmico, né? Artigos, dissertação, mas nada que compartilhasse a minha vivência, né? Que falasse de desenvolvimento pessoal. Era algo que eu ansiava fazer também, né? Essa dinâmica diferente e que foi
foi novo, né? Foi uma experiência nova e desafiadora também. Vocês gostaram de terem a história de vocês contada no livro que todas as pessoas vão poder ter acesso e vão poder se inspirar? Como que é esse sentimento? Assim, para mim, foi interessante a sua pergunta, porque a minha frase de impacto, assim, que tem uma mensagem final, ela é exatamente, seu legado não é a marca que você cria, mas a marca que você deixa no coração dos seus filhos. Então, para mim, contar essa história é expor muita vulnerabilidade, né? É expor fraquezas, mas também é expor os aprendizados que eu consegui tirar de tudo isso. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu quero deixar, principalmente para os meus filhos, para as próximas gerações e para outras mulheres, né? Muito mais do que para mim, do que deixar meu nome, não é isso. Acho que é deixar, é poder alcançar outras mulheres com um pouco do que eu vivi, né? Até porque o meu sim para esse livro, para esse projeto, veio muito disso. Depois que eu entendi que realmente existia uma história para contar e que com ela eu poderia, de alguma forma, ajudar outras mulheres que, de repente, estão passando pelas dores que eu já passei, pelos desafios que eu já passei e ressignificar tudo isso. O livro é essa esperança, né? Como a Jéssica disse ali, a gente expõe a nossa vida, expõe o nosso processo de aprendizagem e também qual é o caminho, né? O caminho dos acertos. E esse caminho dos acertos é essa oportunidade de mostrar, existe um GPS, né? Existe uma bússola aqui que a gente pode encurtar o caminho e viver essa verdade que a gente descobriu, essa verdade de vida. Então, quando eu escrevi nesse anseio, nessa esperança. Nossa, esse livro, isso que eu escrevi aqui pode ser luz, pode alcançar muitas mulheres para que elas possam viver a sua vida de uma forma mais integrativa, mais feliz, mais plena, mais leve. E que é possível, é possível. Eu acho que uma mensagem muito importante que o livro passa é justamente o que Jéssica estava falando. São mulheres que chegaram lá, que estão transbordando. Então, isso é muito importante para que as mulheres tenham uma referência. Olha, se Jéssica, se Rejane chegou, eu também posso, né? Isso. E também, eu acredito que é um desprendimento de vocês de estarem ali compartilhando, porque tem coisas que a gente quer guardar para si, né? Isso, então, vivências que muito íntimas. bom que vocês disseram sim, né? Sim, né? E agora estão aí fazendo o lançamento do livro em todo o Brasil. Eu vi que vocês estavam em São Paulo. Isso. Nós estamos e aí estão lançando em todos os estados. Sim, todos os estados está tendo lançamento. Está sendo bem legal esse movimento. Muito bom. E aí, quem está querendo comprar, já está disponível? Está nas livrarias? Então. Hoje em João Pessoa, né? Depois do lançamento hoje, vai estar na Livraria do Luiz, no Meg Shopping, né? Que fica ali no segundo andar, do lado do cinema. E hoje vamos estar lançando lá, né? E depois vai ficar disponível para venda lá. Em Campina Grande vai estar nas livrarias Leitura. E vai estar também, já está, na verdade, em várias plataformas de compra online, né? Amazon, Hotmart. Então, em breve também vou estar divulgando o link no meu. Mas, assim, a Regiane também já tem divulgação lá. E em Cuiabá, Regiane, onde é que tá? Já lançou lá em Cuiabá? Já lançamos em Cuiabá. E os meus estão disponíveis pelas plataformas, né? Venda direta também. E pelas plataformas, Hotmart, Amazon e logo também vai estar em outras plataformas também para venda. Eu vou deixar o link para quem está nos assistindo aqui na descrição. Se vocês querem ir lá conhecer um pouco da história das meninas, verem o livro, eu vou deixar o link depois. Vou pegar para vocês da Hotmart, da Amazon, para vocês irem lá. Mas agora que a gente falou um pouquinho do livro como um todo, eu gostaria de saber um pouco mais da história de vocês como empreendedoras que levaram vocês a quererem compartilhar as histórias de vocês neste livro que vocês estão lançando, né? Porque como a gente está falando do poder que o empreendedorismo tem de inspirar pessoas, das histórias que inspiram, então eu gostaria de saber um pouco da história de vocês e por que levaram vocês a estarem contando, escrevendo, eternizando um livro, né? Eu acho que fica uma dinâmica muito bacana. O meu é muito um testemunho, né? Uma história assim, são as dores que eu vivi, o que é que eu aprendi e onde eu cheguei. E aí eu acho que Regiane traz e dá à luz aqueles assim, olha, é possível, existe um método, existe um caminho. Então, assim, para mim, o que é que acontece? Eu sou, né, já estive aqui outras vezes, mas vou me apresentar novamente, né? Sou Jéssica Leal, esposa, mãe de 4 filhos, 3 na terra, 1 no céu. E sou uma ex-workaholic, sou uma ex-viciada em trabalho. Então, eu era, Jéssica, aquela pessoa, eu era a Jéssica que eu era
era aquela louca, aquele trem desgovernado que passava por cima de tudo e de todo para chegar onde precisava. Então, o que é que acontece? Eu cresci sendo deformada, e aí essa deformação é a deformação mesmo do mundo, acho que muitas mulheres acabam se conectando com o que eu vou dizer, porque eu cresci ouvindo, homem não presta, case com seus estudos, case com seu trabalho, o melhor casamento é o seu trabalho. Então, eu cresci com essas crenças muito enraizadas, entendendo que só existia um caminho, só existia um polo. Eu preciso fazer sucesso, porque casamento não é uma opção, né? Então, eu cresci acreditando nisso. E por muito tempo foi o que eu persegui. Então, eu estipulei metas na minha vida, que eram picos que eu precisava alcançar, e era sucesso na carreira. Era, ó, eu preciso chegar aqui, eu preciso ser a melhor advogada corporativa, né? Eu preciso ser a melhor no que eu faço e fazer, porque eu entendi até então que o meu valor estava no fazer, né? Então, fazia, eu achava que o meu valor estava no fazer. E eu fui muito boa nisso há muito tempo, né? Foquei, estabeleci onde eu queria chegar e eu posso dizer a você, Jéssica, com muita tranquilidade e convicção que eu cheguei. Então, estive entre as 10 melhores advogadas corporativas do país, defendi todos os anos, estava em São Paulo defendendo práticas jurídicas, de gestão jurídica. Fui por 2 anos consecutivos, estive entre as melhores 3 práticas jurídicas do Brasil, né, entre as 3 melhores gestoras jurídicas do Brasil. Então, consegui sim chegar lá. Ao pico que eu me propus, eu cheguei. Mas a descoberta era vazio, era solitário. Era um pico dolorido. Não foi um pico que me trouxe aquela realização que eu achava que eu ia ter, aquela felicidade, aquela alegria. Mas foi o que me trouxe muitas dores, porque eu olhei para o lado e eu já havia machucado tanto meu filho, que à época tinha 11 anos, que eu não consegui, que à época tinha 10 anos, que eu mal podia reconhecer. E eu já estava com um casamento ali por um fio, meu marido já tinha tentado de tudo, ele estava literalmente casado sozinho, e eu não estava me ajudando, e eu estava só. Na verdade, eu me sentia incompreendida, me sentia cobrada, porque eu me sentia injustiçada, porque qual era a minha resposta imediata? Poxa, eu tô fazendo isso por vocês. Mas, no fundo, não era por eles. Era por mim, era pelo meu ego, era para me sentir realizada. Mas o que eu descobri é que eu não me senti realizada quando eu cheguei lá. Eu me senti vazia. Então, eu entendi, tem alguma coisa muito errada. E quando eu comecei a olhar, tem uma coisa muito errada, como assim? Eu consegui, alcancei, cheguei onde eu queria, né? Sou super bem remunerada, sou bem paga, minha hora, sou conhecida, né? Tenho... O que é que tá acontecendo? Por que eu ainda estou me sentindo vazia? Por que eu achava que eu ia estar completa, né? E aí foi quando eu precisei descobrir algumas coisas, começar a incomodar. Por quê? Porque até então eu estava vivendo nesse extremo. Eu achava que era ou carreira ou família. E eu tinha feito uma escolha pela carreira. E aquela escolha que eu fiz estava me levando a acabar com a minha família, né? Então, eu passei por um processo que eu conto no livro, né? Eu gosto muito de falar, Santa Cruz, ontem o Evangelho do Dia nos lembrava isso, que bom são as dores que Deus nos permite, são carícias suaves, porque são as carícias que nos fazem olhar para Ele, que nos fazem mudar o olhar, mudar o foco, mudar a vida, mudar as prioridades. Então, eu passei por, né, posso dizer que foi o fundo do meu poço, cada um tem o seu. Tive que quase perdê-los para entender que eu me importava. E, de fato, eu entendi o quanto eu me importava. Eu só não sabia resolver aquilo. E agora, o que é que eu resolvo? Porque até então eu fui forjada para fazer, né? Para fazer. Enfim, a gente vai ter detalhes no capítulo, mas, assim, minha história foi um pouco disso. E aí... eu precisei, né, me confrontar com minhas vulnerabilidades, com as minhas dores. Tive, assim, que administrar, né, 2 diagnósticos difíceis, depois vieram 2 filhos. E aí, dos meus 3 filhos, 2 são especiais, são excepcionais, né? O meu mais velho ele tem superdotação, o que não é nada fácil, porque a superdotação leva a uma incompreensão muito grande, as pessoas não entendem, ele tem muita dificuldade nas habilidades sociais, né, de fazer amigos, isso levou ele a uma depressão, ele já sofreu muito com isso. O meu mais novo é portador de uma síndrome raríssima, né,
E do diagnóstico, assim, quando eu recebi esse diagnóstico foi muito difícil porque era tudo o que ele não poderia ser, o que ele não poderia fazer. Então, para mim, que era aquela mulher tão imponente, tão controladora, né? Para mim, como assim ele não pode, né? Como assim não? Que não é esse que estão dando ao meu filho? E aquilo me matou demais porque eu me vi completamente impotente. Falei, eu não tenho controle sobre isso aqui. Né? Primeiro veio a raiva, depois veio a barganha, né? São os sintomas clássicos de um luto. Eu passei pelo luto do filho idealizado, por entender que eu não tinha controle sobre aquela situação. E aí eu entendi uma coisa, Jéssica, que não importava quanto sucesso eu já tinha feito na minha carreira, quanto dinheiro eu já tinha na minha conta bancária, quanto meu nome já era divulgado dentro da minha área. Nada disso ia me ajudar, nem o título na minha parede, de tudo que eu já havia estudado, e eu estudei muito. Nada disso ia ajudar a resolver aqueles nãos que estavam dando aos meus filhos. Nada daquilo ia consertar as coisas. E eu percebi o quanto por muito tempo eu deleguei minha maternidade, né? Deleguei, enfim, a minha vida pessoal, né? E eu precisava olhar para aquilo, não tinha um jeito fácil de consertar. A minha sócia, Andresa, ela sempre fala assim, não existe solução fácil para problema difícil. Não existe solução rápida para problema complexo. Então, ou eu olhava aquilo, encarava e dizia, eu preciso assumir onde eu errei, e tudo bem, levantar e consertar o que dá. Não adiantava mais eu esconder e colocar debaixo do tapete. Então, meu processo foi isso. Foi um processo doloroso, me levou também a uma depressão, que antes eu achava, isso é coisa de gente doida, isso é besteira, né? Isso é coisa de gente fraca, eu tinha aversão à fraqueza, sempre fui uma mulher muito realmente forte, a vida me fugiu muito forte. E eu precisei passar por tudo isso e que bom que eu passei, porque eu entendi, primeiro, que eu precisava voltar o olhar para o que importava. Assim que eu conheci, eu tive encontro com o nosso Senhor, né? Não tem como não entrar na parte espiritual, porque assim, estamos aqui, não somos pesos, né, materiais, um peso morto na terra, cada um viemos aqui com um propósito, com uma missão. Eu descobri o meu, e nessa jornada, eu pude descobrir o tesouro, aquele tesouro que eu tanto buscava lá fora, aquele pote no fim do arco-íris estava na minha casa, né? E eu simplesmente desprezava. Então, olhar para isso, olhar para eles, dá uma nova hierarquia às coisas. Porque para mim antes eram primeiro coisas, depois pessoas, né? Eu lembro, era aquele trem desgovernado. E aí eu pude entender que não, peraí, eu preciso me entender aqui quem eu sou, não é o que eu faço. O que eu faço vem depois é uma consequência. E se confundem muito, né? Muito, muito, né? Então eu entendi que meu valor, na verdade, estava primeiro em ser uma filha amada de Deus, que ele já tinha sonhado comigo, que ele já tinha planos para a minha vida, que existia um propósito, e eu não era o fim, não era para... Ele não me fez para ser a melhor advogada corporativa, que eu sendo a melhor, isso ia ser uma consequência, né? Mas existia um propósito muito maior. Então, nessa descoberta, foi um processo, não há atalhos, a Regiane vai falar bem disso, de hierarquizar as coisas, de entender quem eu sou, entender o meu valor, entender a minha identidade e dentro do meu propósito, alinhar as coisas de forma a entender que primeiro vem o meu casamento, depois vem os meus filhos e depois vem o meu trabalho e está tudo bem e que não são excludentes. Hoje eu continuo com todas essas descobertas, com esse olhar, eu continuo sim atuando, continuo empreendendo, né? Eu falando só advogada, eu viabilizo negócios. Então, eu tenho empresa, uma boutique jurídica, toco com outras famílias. E a minha vivência, eu consegui conectar exatamente com essa vivência dos meus clientes. São 17 anos lidando com famílias empresárias. E entrando, assim, totalmente aqui no seu tema, né, do empreender, o que eu posso te dizer, Jéssica, é que a diferença entre empresas de sucesso, empresas perenes, que vão passando geração para geração, para empresas que fazem sucesso e logo fracassam e quebram, e são esquecidas e ninguém lembra mais o nome, é a família que está por trás dela. É a família que está ali, né? Porque nós só damos o que temos, a gente tem que estar bem para a gente entregar. Então, o que eu vejo é que é lamentável, são grandes empresas familiares que caem porque não tem grandes famílias empresárias.
Então, essa vivência, esse pacote, junto com o que eu vivi, que eu conto um pouco no meu capítulo, e essa mensagem que eu quero levar para tantas mulheres, né? Que não são áreas excludentes. Você pode, sim, fazer sucesso, e empreender, e trabalhar, isso é ótimo, né? A mulher de Provérbios, a gente tanto falava isso, olha só, ela já fazia isso. Ela já trabalhava, ela já vendia, ela já empreendia, ela cuidava do lar. E só que precisa haver ordem nas coisas. Então, sua casa primeiro tem que estar ordenada, sua família tem que estar ordenada, você tem que entender a hierarquia das coisas. E aí tudo vai acontecer de forma natural, né? De forma, lógico, você vai atrás, você vai lutar, mas vai acontecer de forma que o sucesso vem. O sucesso é consequência de uma casa ordenada. E a primeira casa é você, tem que estar ordenada, né? E aí, sua família ordenada, o sucesso vai vir. Acho que é isso. Tem uma coisa, Regiane, que eu acho que você vai concordar comigo que Jéssica falou, que toda a história dela, primeiro que, assim, que bom que você teve coragem de admitir, de resolver todas essas coisas, mas é algo que acontece com as mulheres, eu acho que 90% das mulheres, que sempre não dão a opção pra gente de você vai ser uma boa profissional e você vai ser feliz no casamento. Geralmente você vai escolher, ou você vai ser uma ótima profissional, ou você vai ser mãe, porque geralmente aí você vai entrar em profundidade nisso. Quando a mulher, ela tá mais ou menos chegando no auge da carreira dela, é um período muito difícil, que ela às vezes tem medo de abrir mão daquele momento e às vezes para ser mãe e depois talvez não compensar esse tempo. Então as mulheres, de modo geral, eu digo isso, me colocando também nessa posição, a gente fica nesse conflito de como que eu faço? Será que eu vou conseguir ser uma boa mãe, gerir a empresa? Ou como que eu faço isso? E aí, eu vou entrar agora na sua especialidade. Que bom, né? Bom que você trouxe essa dor. A Jéssica também, no seu testemunho aqui, né, conta essa dor. E é a dor realmente da maioria das mulheres. No livro eu escrevo justamente isso. Qual que é o caminho de verdadeiro sucesso de uma mulher? E aí, eu falo que a grande doença, né, o contágio que nós sofremos nos últimos tempos foi o movimento pós-evolução industrial, o movimento feminista, que acabou criando uma confusão, né? Uma confusão daquilo que a mulher foi criada para ser, entende? Do valor da mulher, daquilo que é mais valioso, daquilo que é o verdadeiro tesouro, daquilo que foi nos confiado. E nós fomos confiadas, nós fomos formadas para gerar vida, para formar pessoas. Ontem a gente conversava sobre isso. Nós somos o coração e a beleza de Deus. O homem é a cabeça e a razão. E no relativismo que nós vivemos, isso ficou tão confuso. E aí nós começamos a rejeitar, a depreciar isso que é tão valioso, que é gerar a vida, quer ter filhos, quer constituir uma família, querendo... não que a gente não possa trabalhar, a gente pode trabalhar sim. A gente vê na Mulher de Provérbios que ela lá, né, ela tecia, ela vendia, Geria tudo. ela geria tudo, né? Geria a equipe, a casa, os negócios. Exatamente. Meu sonho é aquela mulher. A mulher de Provérbios. A Mulher de Provérbios. Mas o que acontece é que a gente tirou o olhar daquilo que a gente é para querer ser aquilo que o homem é. Para querer ser aquilo que o homem é. Não, agora eu vou sair de casa, eu vou, né, colocar muita força aqui, energia masculina, porque eu quero trabalhar, eu quero ser independente. Quero depender de homem. Eu não quero depender de homem. Eu cresci assim, né? Eu vi isso. Não, você tem que estudar, tem que ser independente. E aí tá, estudei, fiz economia, e aí me casei, né? Me casei competindo com meu marido, né? E aí um espírito de divisão. Então, a gente não tinha comunhão de projetos. Então, foi uma das coisas que eu fui aprendendo e fui desenvolvendo. A ter projetos em comum, projetos espirituais, projetos financeiros, projetos materiais, em relação aos filhos, porque era tudo dividido. Então, aí o peso, né? O peso financeiro vem nas costas, né? O peso emocional, o peso material, o peso físico. A gente vai cansando. E a gente vai cansando sem querer contar com a ajuda das pessoas, seja do esposo, que é o meu parceiro que tá ali, seja de outras pessoas, porque não, eu sou autossuficiente, eu consigo fazer tudo sozinho. Até que a gente chega num ponto de depressão, de ansiedade, né, de outros transtornos, e aí a gente tira o olhar da vida como um todo, porque a gente só consegue, é como uma coisa, né, como uma criança, isso é um processo, né, de maturidade. É uma coisa, é o trabalho, é o dinheiro, então eu só consigo enxergar aquilo que é material e eu esqueço todo o resto, tá?
E aí chega a um ponto da vida em que realmente eu vou chegar num drama. Num drama, porque eu só consigo enxergar aquilo. Então, assim, é só minha carreira é importante. E eu não posso ter filhos, porque é minha carreira, eu vou perder essa coisa que eu tenho aqui. Como se aquilo que eu construí, como se aquilo fosse a única coisa mais valiosa e que se eu não pudesse, a gente não teve essa engenharia, né? A gente não desenvolveu essa habilidade não fomos formadas, né? Para poder saber fazer, ser, né? Uma pessoa melhor, uma mulher, conforme o coração de Deus e poder viver isso, né? E aí a gente chega nesse drama. E aí, como é que a gente faz? Aí é aquela coisa que a gente começou a falar, que é começar a experimentar a hierarquia de valores de pessoas e de coisas. Então, Deus vem primeiro, né? Você, porque imagina como vamos colocar aqui como se fosse uma máquina, né? Que máquina que consegue produzir se você não estiver bem? Não tem como. Então, a gente tem que cuidar do corpo, da mente, do espírito, para que a gente seja capaz. E qual é o meu propósito de vida? O que Deus quer de mim? Não só enquanto mulher, né? Mulher que é o coração e a vida de Deus, mas o que Ele me confiou? E aí entra no empreender também. Tá? Entra no empreender. Então, é Deus, o meu esposo. Então, as relações precisam ser resolvidas e bem vividas. E aí vem os filhos, a casa para a mulher, né? A casa, as finanças, e aí o seu trabalho. E não tem como, gente. Se você não acredita que tem um Criador, mesmo que você acredite nas leis do universo, a gente precisa viver essa hierarquia. Então, para a mulher, por exemplo, a casa, ela vem do trabalho. Então, a gente fica assim, a minha casa, né, falta gerenciar, tal coisa eu não consegui resolver, e a gente não consegue colocar atenção, a gente não consegue produzir. Ou então, meu filho está com uma necessidade emocional, está com um problema na escola, está com um momento na adolescência, no processo de rebeldia, de evasão, eu não consegui resolver. O meu casamento está desalinhado, eu não consigo conversar, a gente não tem comunhão, a gente não tem projetos em comum, a gente não conversa. Meu casamento está por um fio. E é inevitável como essa bagunça repercute no trabalho, na nossa vida profissional, que a gente leva para a vida profissional. Porque eu acho que se você não tá bem, não tem como as coisas fluírem. E é interessante. E aí, qual que é outra ferramenta para poder viver essa hierarquia? Planejamento. Então, a gente começa a ver que, e essa foi uma descoberta, que o primeiro empreendimento que a mulher tem é o lar. É o lar. E nós não fomos ensinadas a gerenciar, a entender, olha, eu e o esposo somos os donos dessa empresa chamada lar. E a gente rejeita isso. Então, aqui eu sou sócia, ele é o sócio desse empreendimento. Aqui a gente tem gestão de pessoas, né? Geralmente a mulher é a gestão de pessoas, a mulher é o financeiro, vamos colocar o homem é a logística, é o diretor comercial, é o diretor de vendas. Então, esse olhar ajuda muito. Falar, caramba, eu tenho algo aqui que eu preciso gerenciar. Se eu não gerenciar, se eu não resolver aqui, se eu não me relacionar, se eu não souber gerir essas pessoas que estão aqui, e isso é muito da mulher, né? Entender, a mulher é da empatia, né? Sensibilidade, recuperar essa sensibilidade espiritual, emocional, afetiva, e converter isso numa sensibilidade material, em relação ao esposo, aos filhos, aos nossos prestadores de serviços, nossos, né, funcionários dentro de casa e no nosso outro negócio, gestão de estoques, gestão patrimonial. Então, ali é uma empresa. E é o maior laboratório. Veja, se você aprende a ser diretora desse negócio, você cria qualquer outro negócio, desenvolve qualquer outro negócio e tem habilidades, né? Habilidades de liderança, de planejamento estratégico, tático, negociação, que é muita negociação. E os negócios, o que são os negócios? É relacionamento. É comunicação, a gente desenvolve habilidades de comunicação, né? Ferramentas de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, como a gente estava falando aqui de temperamentos, né? Então, são todas ferramentas que a gente desenvolve dentro do lar. E a gente forma, e a gente tem ali um dos maiores retornos, que é a formação de um filho, né? Um filho bem formado. E aí entra num outro ponto, quando você fala lá de a minha carreira. Hoje nós todos estamos, assim, contaminados por dopamina, né? Aquela recompensa imediata. Sim. Então, a gente quer o quê? A gente quer holofotes, a gente quer resultados imediatos, e a gente não quer viver à espera de um longo prazo, em todos os resultados.
seja financeira. As pessoas querem enriquecer, mas esquecem que o enriquecimento é no longo prazo. As pessoas querem a prosperidade numa empresa, mas uma empresa, quanto tempo demora para uma empresa amadurecer? Entende? 10, 15 anos ali, né? Para essa empresa estar sólida, né? É como um bebê também, a empresa é como um bebê, né? Então ela tem suas fases também. Os filhos, a mesma coisa, né? A gente conversou ali dos 0 aos 18 anos, tem todo um processo desse filho. E aí, quando a gente rejeita tudo isso, em detrimento de uma coisa imediata, que é curto prazo, entende? É um cargo agora, é uma posição agora. E é uma posição que qualquer pessoa pode substituir. Mas às vezes que tem posições que ninguém te substitui, como na maternidade, como no seu casamento. Então tem lugares que ninguém vai te substituir. E os resultados, isso é o sucesso. E os resultados que você vai colher no longo prazo? No seu casamento, na prosperidade da sua empresa, na sua vida financeira, 10, 15 anos, nos seus filhos. Então, quando a gente tira o olhar e fica com esse olhar birrento, imaturo, só numa coisa e não consegue, olhar míope, né? É um olhar míope, a gente fecha ali, só consegue enxergar aquilo, a gente deixa tudo isso de lado e num olhar imediato. Então, assim, a primeira coisa é virar a chave para isso. Os resultados de pessoas que estão no processo de amadurecimento não são imediatos. Não são imediatos. A gente precisa olhar a vida no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo, planejar isso, e planejar com todos os atores envolvidos. O esposo, filhos, na sua empresa, né, com todos os sócios e colaboradores, porque todos vão participar desse processo junto com você. Então, esse olhar, ele é fundamental. A gente conseguir olhar no curto, no médio, no longo prazo e vivendo, né, e vivendo tudo isso de forma estratégica, mas também entendendo que a vida, ela, vamos dizer, é uma caixinha de surpresas, né? A gente também planeja, mas as coisas nem sempre vão acontecer da forma que a gente quer, né? E essa é a grande sacada. A gente tem que sempre estar atento a isso que a vida propõe, né? Ao diferente que a vida propõe, aos ensinamentos que a vida propõe. Porque às vezes a gente planeja de uma forma, mas a mudança de percurso não é que os nossos sonhos e metas, eles vão ser... não vai dar certo. Mas não é isso. Às vezes a gente vai ter que ter uma mudança de percurso. Essa flexibilidade, né? Mudar a rota. Exatamente. A flexibilidade é fundamental. E sabe uma coisa que eu queria conectar? Esses dias você fez uma postagem, achei super interessante, Jéssica, falando exatamente isso, a questão do processo, de se submeter ao processo, né? Essa questão dos atalhos, de como as pessoas... Porque a gente tá vivendo muito isso, e é uma geração muito louca que quer tudo já, logo, para ontem, né? A internet reforça isso. Isso, e a gente que emprega, você vê a dificuldade até de formar equipe, as pessoas querem assim... Eu brinco assim, já quer sentar na janela, meu filho? Você já quer sentar, você chegou agora. As pessoas não querem viver o processo. Isso. Regiane, eu queria te fazer uma pergunta, que a gente está falando da questão da hierarquia, do processo, de como a mulher se encontrar nesse meio. E aí, Jéssica falou uma coisa, que ela foi forjada a ser essa mulher forte, destemida, muito pensando em trabalhar. Eu também passei por isso, né? Minha mãe sempre falava, olha, estuda, trabalha, foca nisso. E isso também me fez meio que ser as duas Jéssica aqui parecidas. E muitas mulheres passam por isso. Então, como que elas podem se desprender? Porque, assim, você é essa mulher o tempo todo, e aí você meio que dá um passo para trás, não é fácil. E como que a gente pode fazer isso para começar a ter essa reflexão de, caraca, eu tenho um outro papel além desse que me falaram lá atrás? É interessante, porque já comentei isso com a Jéssica, que a construção de novos hábitos, ela não é automática, né? E a gente vem aí enraizado, né, de muito tempo de hábitos que nos ensinaram. Crenças, né? E construir novos hábitos leva um tempo. Mas, como eu disse também, isso começa de uma forma artificial. Hoje, nós muitas vezes não aceitamos que um homem abra a porta do carro, que o homem carregue uma sacola, que o homem pague uma conta, que o homem pague uma conta, a gente quer dividir conta com os homens, que o homem provenha um lar. Ai, meu Deus, mas pague as minhas contas, né? Mas, na verdade, são as contas, existe uma unidade, né? As contas são uma só. Mas o pensamento é individualista, né? E é por isso reforça isso o tempo todo. E é por isso que não tem sucesso, entende? Porque homens e mulheres se complementam. Não concorrem. Não concorrem. Não. Eu competi muito com meu esposo. E nisso eu não tinha
segurança, eu não tinha confiança. O homem foi feito para isso, né? Para nos dar segurança emocional, afetiva, material. Eu não tinha segurança para fazer a minha transição de carreira, que eu era servidora pública. Eu não tinha confiança, mesmo ele podendo prover, né? E isso não quer dizer que eu não pudesse trabalhar. Hoje eu trabalho, hoje eu empreendo. Mas o que me ajudou a fazer essa transição de carreira e hoje empreender, e hoje, inclusive, mostrar esse caminho das mulheres do empreender, fisicamente ou empreender no digital, como uma oportunidade de flexibilidade, de liberdade, de poder viver também e conseguir ali ser protagonista naquilo que é chamado. Então, os primeiros exercícios são esses exercícios de aceitar. Que é difícil, né, Jéssica? Muito, viu? Aceitar. Mas é bom. Dói. Bom. Dói. Mas é bom. Mas é uma Uma de dor humildade. boa, É uma dor boa. Depois a gente vê o quanto que é bom, o quanto que nos deixa mais leve. E estar na mesma missão que o nosso esposo. Isso. Se criou uma ojeriza da palavra submissão, como se fosse uma coisa terrível, ruim. Não é. E não é. E veja que estar no mesmo lugar que o homem, de ser o provedor, de muita força, isso nos faz doente. Isso nos leva à exaustão. Isso nos leva... Estou ficando cada vez mais cansada. Nos leva a um cansaço. Eu falei, por que não? Por que eu não posso aceitar que o outro seja a minha proteção? Né? E o meu esposo, ele está ali para isso. Qual que é o papel dele? E depois a gente reclama. A gente espera de ser o homem, né? E aí a gente não quer aceitar, mas ao mesmo tempo reclama. Reclama que às vezes o homem tá sentado, né? Tá no sofá, que tá me jogando videogame. Aí reclama porque casei com um menino. Tá reforçando a identidade que ele é um menino, tá deixando ele ser um homem. Mas cadê o seu processo de transformação, né? Cadê o passo que você tá dando nesse sentido? Então, eu sugiro muito esses pequenos exercícios para a construção de novos hábitos. E depois a gente vai experimentando o quanto que é bom. Permitir que o outro... Ser cuidado, ser protegido. E isso a gente não leva, não só no casamento, não só em relação ao homem, mas em relação às outras pessoas. Inclusive para o verdadeiro sucesso, para que você cresça. Porque para você crescer, você precisa o quê? Delegar. Sim. Precisa, né? Em tudo. Você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. E veja que delegar também não é fácil. Não. Contar com a ajuda do outro também não é fácil. Porque você quer fazer do seu jeito, né? Parece que é o melhor, você vai perder o controle das coisas. Então, essa é uma coisa do ser humano. E o processo de autoconhecimento ajuda muito nisso, porque a gente sabe que a gente é assim, mas como é que eu faço para ser melhor? Porque pra gente Ninguém é Gabriela, né? A gente não pode ficar nessa, sou assim. E para eu ter mais, como todo mundo quer, né? Quer ter mais sucesso, quer ter mais dinheiro, quer ter resultados positivos também na família, nos filhos, a gente precisa ser uma pessoa melhor. É verdade. A gente precisa ser. E aí a gente vai fazer diferente e aí a gente vai ter. Né? Então, na verdade, não é num sentimento de humilhação, mas é num sentimento de sabedoria, né? De inteligência. Então, se eu der, é como um jogo de xadrez. Então, se eu der esse passo, os resultados vão ser diferentes. Então, assim, aquelas coisas que me agoniam dentro de casa, seja em relação aos filhos, seja o marido lá que não tá com um lugar que eu gostaria, não só que eu gostaria, né, mas no lugar dele, né, no lugar que é dele de homem, é porque eu mesmo não quero dar esse passo. E o processo de transformação, ele começa em mim. Ele não começa... Quando a gente muda, tudo muda a nossa volta, né? Dar um sorriso... Porque isso é próprio da mulher. Lembra que eu falei que a mulher é o coração e a beleza de Deus? Então, assim, a voz mais doce, dar um sorriso, se cuidar. Isso é da mulher. As mulheres hoje querem que os homens sejam organizados, que o homem, né, chegue em casa, faça tudo, serviço doméstico. Mas isso é da mulher, gente. O homem, não que ele não possa fazer, ele não possa ajudar, né? Ele pode fazer, ele pode ajudar, mas essa coisa detalhista, que ordena, que dá beleza... É da mulher. Inversão dos papéis. Inversão dos papéis, exatamente. E isso é a explicação para o cansaço atual que as mulheres vivem, né? Essa energia trocada, que a gente está vivendo a energia masculina. A gente está o tempo todo na energia masculina, fazendo, dando conta. Ele não vai, então... Tipo, uma coisa básica, assim, né? Acontecia muito comigo antes, tá? Hoje eu sou outra Jéssica. Ficava olhando aquela luz. E no início fazia assim, olha, tem que trocar aquele ali, tá vendo aquele spotzinho ali, né? A luz de LED, já tem que trocar. Eu vou ver isso. Aí passava um dia, 2, e já ficava agoniada. Aí eu mesmo já ia atrás, tudo. E eu tava cansada, porque eu tava só o quê? Acumulando funções, acumulando responsabilidades, trazendo. Então, pro homem, ele chega... O homem é muito a razão, prático, né? Ele
ele não mói, como diz a história. A gente é que fica ali ruminando tudo aquilo. Ele olha assim, legal, que bom, resolveu. Pronto. E aí a gente vai alejando ele. Ele vai alejando. Aí daqui a pouco, tu deixa que eu vou no supermercado, faça a feira. Não vai subir, mas vai se levar sacola. Aí começa a coisa do carro. E você falou, eu comecei a fazer esse exercício. Quando eu comecei, eu escutei assim uma vez, até em um podcast, a pessoa falou assim, isso pra mim foi aquela luzinha assim que liga, né? Falando assim, deixa ele ser homem, deixa ele botar a mala do carro no carro quando vai viajar. Chegou de viagem, deixa ele tirar a mala do carro. Você faz assim, uma de egípcia. Menina, eu adorei aquilo, eu disse, eu vou testar isso. Eu vou testar. Então, começou de forma intencional, fazendo esses exercícios. Aí a gente chegou assim no hotel, tudo. Eu sempre ia lá, tirava, resolvia, ia lá fazer o check-in, resolvia tudo, né? Que eu sempre fui muito resoluta. E não é que ele sabe fazer? Não é que ele tirou, que ele levou. E aí eu fui dando espaço e a coisa foi acontecendo. Como a Regiane disse, inicialmente de forma muito intencional e hoje é muito natural. Hoje vai lá, sai, resolve. Já sei que você resolve, né? Eu só chego lá como egípcia agora. Inclusive, a admiração pelo esposo, ela aumenta, ela volta. Você vê aquela virilidade de novo, aquela coisa, né? Ele vai, ele cuida de mim, ele consegue. Exatamente. E tem um outro oposto nisso que a gente tá falando, que teve todo esse movimento que você trouxe aí da revolução pós-industrial e do que veio pós isso, que a mulher vindo muito masculina, muito forte, e os movimentos feministas falando várias coisas que eu acho que é uma visão um pouco distorcida. E aí hoje a gente tem mulheres que, se você mostra fragilidade, as próprias mulheres julgam as mulheres. Essa sororidade é ridículo isso aí. Pra mim não funciona. Hoje em dia... Assim, ou você tá na nossa cantiga, ou então tu te vira. E são as primeiras que criticam, né? São as primeiras que te detonam. Então, hoje em dia, por exemplo, a mulher mostrar essa fragilidade de deixar o homem abrir a porta, de deixar... Por algumas mulheres, cabe uma crítica de dizer, você pode fazer isso, por que você não vai lá? E aí você fica aí no meio desses dois polos, né, que ficam, não tem como, não existe o meio termo para essas pessoas, ou você é essa mulher empoderada, ou você é essa frágil, e a frágil às vezes é ignorada ou outro. Então fica meio confuso pra gente também às vezes. É o desafio, o equilíbrio, né? Eu ia te falar isso agora, é o equilíbrio, e eu falo, experimente. Experimente, na sua vivência você vai ver, experimente deixar o seu esposo pagar as contas, né? Trabalhe, mas deixe com que ele provenha, com que ele se preocupe com aquele peso financeiro. Se responsabilize. Você vai ver que sua vida vai ficar muito mais leve. Porque aí seu dinheiro vai render mais. Você vai andar mais bonita, mas assim vai. Deixam que ele vá lá para fora e brigue, né? Ele se encha, né? Vai lá caçar e brigue e volte para casa com a caça. Experimente viver isso. Veja se seu casamento não vai ser mais feliz, se você não vai ter prosperidade financeira, se seus filhos não vão ficar mais amáveis, se os problemas de casa não vão mais confiantes, mais seguros. Veja se a sua realidade de vida ela não vai mudar se você começar a experimentar isso. E a vida realmente é um equilíbrio, como eu disse. Não é só carreira. E também não é só não posso trabalhar, é só ficar dentro de casa. Lógico que quando você volta a olhar para casa, você se torna mais feminina. Sim. Não tem como. Quando a gente sai para fora, a gente tem que colocar energia masculina. Então, e eu vi até um depoimento hoje no Instagram lá, não vou lembrar o nome do rapaz, mas é um famoso aí, e ele falando dessa questão de uma CEO. Ele falou assim, se ele se casaria com uma CEO, ele falou assim, eu não me casaria porque é muita energia masculina. Então, imagina o quanto de força que essa mulher tem que fazer para ela se posicionar, né, dentro de uma empresa enquanto CEO. Fora que todo o foco, toda a energia dela vai ficar ali. Então, assim, não vai ter como, né? Como a gente disse, a gente cria hiperfocos. E aí ela não vai conseguir ser CEO na casa dela também. Eu não digo que não existem exceções. Existem exceções. Mas, em regra, não tem como a gente ter um olhar voltado para a família, sendo, por exemplo, CEO de uma grande empresa. Até porque você vai estar numa outra missão, né? Numa outra missão. Quando eu falo até de empreender, é empreender com um bom propósito. Então, ali você tem a sua liberdade, né? Você é dono do seu negócio, você tem a liberdade de com um bom propósito, você conseguir fazer essa engenharia entre o seu empreendimento e o seu empreendimento, claro, vamos dizer assim, tá?
Mas o que eu queria destacar é que quando a gente sai de casa, a gente vai se encher. Isso é até interessante as mulheres terem isso em mente. Quando a gente sai de casa, a gente se enche de energia masculina. Não tem como. De forma automática. Não, e a gente precisa, porque a gente vai ter que fazer enfrentamentos. Sim. A gente tem na selva, né? Então você tem que... Você tem que se encher de energia masculina. O que quando a gente volta pra casa, a gente volta como? Desgastado. Sim. A gente chega cansada. Porque a gente a gente precisou colocar mais energia masculina. E é interessante quando a gente voltar, a gente conseguir fazer esse exercício, que não é fácil, de, agora eu vou deixar minha energia masculina aqui e eu preciso reconstituir a minha energia feminina, porque senão a gente vai chegar em casa brava, Dando ordem, grito e menino. gritando com as crianças que estão esperando ali para serem compreendidas, com as demandas delas também acolhidas, o que é próprio da mulher, né? Que lembra que eu disse que nós somos o coração e a beleza de Deus. Então, é muito interessante até para a mulher sentir se isso não está ficando crônico, entendeu? Será que está sendo saudável para mim? Será que esse trabalho que eu tô hoje, ele está fazendo tão bem assim para mim? Porque olha o estado que eu tô. Entendendo que somos essa integralidade, né? Somos corpo, mente, espírito. Então não adianta a gente estar muito bem em uma área e todas as outras estarem ali, aquela roda manca. E aí uma coisa que eu gosto muito, assim, o colérico, acho que você vai se identificar com isso, Jéssica, ele tem muito isso do 8 e do 80. A gente vive muito extremos. Então, para a gente, o maior desafio é o equilíbrio. E aí, uma vez eu escutei uma direção espiritual, né? Madre Letícia me falou assim, Jéssica, por que você tem que estar sempre no 8 ou 80? Por que não em 72? Veja quantas possibilidades existem entre os dois. São 72 possibilidades. Isso mexeu comigo de uma forma que, assim, quando eu me deparo com esses desafios, com situações assim, eu falei, mas por que eu tenho que estar aqui ou aqui? São 72, quer dizer, tem muito mais possibilidades no meio do que esses extremos. Pra gente, é o maior desafio do colérico, né? A gente tem muito isso da liderança, de ir, de fazer, de acontecer. Então, o deixar, sabe, permitir ser cuidado. Se permitir ser cuidado. Isso é essencial. E eu vou até jogar uma faísca de polêmica aqui. Já soltou algumas. Já soltei algumas. Já soltamos algumas. A polêmica sabe, no fundo, toda mulher quer ser cuidada. No fundo, toda mulher tem isso ali no âmago dela, ela deseja ser cuidada. Ela só não tem a coragem para admitir, muitas vezes. Então, é mais fácil ela criticar aquela que se permite ser cuidada. E aqui ninguém deve estar defendendo, sabe assim, fica só em casa ou vai só... Não, aqui não tem que ser extremos, né? A gente não tem que estar nesses polos. Por que não? Né? Qual o problema, né? Esses dias eu vi uma matéria em uma revista de grande circulação que eu até ri com meu marido, virou piada, disse, olha, eu quero, viu, ser essa mulher retrógrada. Achei ótima a matéria, que falava assim, né, mulheres retrógradas, têm muitos filhos, né, voltam para casa e se vestem e sempre com bolsas de luxo. Eu digo, eu quero, essa mulher me ajude, meu amor. E qual o problema disso, sabe? Como se você falou, essa crítica, sabe, velada. Tá, porque eu escolhi estar em casa, porque eu escolhi ser mãe, porque eu escolhi, de repente, tirar... que é muito o que a Regiane fala, é escolher ter liberdade. Quando eu escolho empreender, eu escolho ter liberdade. E para a mulher, eu quero ter liberdade porque eu quero ter mais tempo com os meus filhos. Eu quero ter mais tempo com o meu marido. Eu quero me dar a liberdade de dizer assim, meu amor, os meninos estão bem, estão encaminhados, assim, vamos fazer uma viagem esse final de semana, vamos curtir eu e você, vamos namorar, né, um pouco. É importante um bom relacionamento, Isso, né? Pois é. E você também fala muito no seu Instagram, eu acho uma delícia acompanhar você, né? Esses dias você estava viajando e eu disse, é isso, mas é liberdade. Aí, o que é que te proporciona isso? Você empreende e aí você tem liberdade para isso. Você tem liberdade para dizer assim, vamos conhecer isso, vamos comer uma coisa diferente hoje, vamos entender. Isso é liberdade. Então, o empreendedorismo, ele traz muito isso. Eu não gosto da palavra empoderamento, porque eu acho que ela é muito distorcida. Mas eu gosto muito do movimento de empreendedorismo feminino, porque é empreender, entendendo que a gente começa a empreender no maior empreendimento que é nosso lar, né? E aí isso vai nos dar liberdade. Né? Exatamente. E dá liberdade para a gente conseguir viver a hierarquia de valores, Isso. né? Como é que eu vou, de repente, lá na quarta-feira, ter um tempo com meu esposo, tomar um café da manhã com tranquilidade com ele ou almoçar, né? Se eu tenho uma alimentação, se tem algo que me prende, né? Em algum vínculo. Então, isso impede de viver. Ou então,
de eu poder ali dar atenção para os meus filhos, atender as demandas deles e depois, né, poder me dedicar ao meu trabalho. Ou ainda, né, resolver algo da minha casa ali, alguma demanda que surge depois de trabalhar. Então, o empreender, ele possibilita isso. Interessante que você tem que ser intencional, que a gente estava conversando aqui. Eu vejo vários movimentos também, por exemplo, de casais que todo mundo tem suas demandas hoje, todo mundo tem suas vidas corridas, seja mulheres, seja homens, então reserva lá, tem o dia, né, a quarta, sexta-feira, que não tem casal, filhos, não tem... É o dia do romance. É dia do romance. E também... Eu comecei a aplicar isso lá em casa, é sucesso. É muito bom. E não só, eu acho que é importante, não só o dia do romance, mas o seu dia também. Isso, o dia O dia que você tira pra você, que você vai fazer os cabelos, que já estava lá fazendo. Vai pro spa, Pra vai você tomar se conhecer, porque você tem que estar bem consigo mesmo, para que você possa estar bem com seus filhos, com o seu marido, com as pessoas que estão à sua volta, na empresa, em todos os círculos, né? Então, é isso que a Regiane vem falando sempre de poder organizar, da hierarquia, que eu acho que é você colocar tudo no seu devido lugar e ser intencional em tudo que você faz. E aí, não sei, os 80, os 880 tá ali, os 20, 30, distribuindo. E distribuindo. A vida não vai ser fácil para ninguém, né? Então, ter escolhas assertivas que levem a gente para onde a gente deseja, eu acho que é o principal na vida de qualquer ser humano. E aí, meninas, eu queria perguntar para vocês, como foi o maior aprendizado que vocês tiveram escrevendo esse livro? Enquanto vocês estavam lá escrevendo a história de vocês, pensando no impacto que ia ter para outras pessoas, o que vocês mais aprenderam? Olha, eu escrevendo a minha história ali, das grandes aprendizados, e que eu não quero nunca mais para minha vida, eu posso falar nunca mesmo, né? Às vezes é complicado você usar essa palavra nunca, a ser aquilo que eu era. Eu era a Mulher Maravilha e eu era a mãe de todos. E é um lugar que eu não quero mais. É um título que eu não quero mais carregar. Mulher Maravilha porque eu queria ser forte demais. Eu queria ser forte, autossuficiente, dar conta de tudo, mostrar que eu era boa. Mostrar que eu era boa, que eu dava conta de muita coisa sem precisar de ninguém. Sem precisar da ajuda do meu marido, né? Sem precisar da ajuda de ninguém. E achando que eu poderia assumir todos os papéis e resolver a vida de todos. E isso me levou ao estado de transtorno de estresse crônico, ansiedade, depressão profunda. É um lugar que eu não quero mais. E é um lugar que muitas mulheres hoje estão caindo, e por infelicidade nesse lugar, por querer provar a sua autossuficiência, ser a Mulher Maravilha. E também outro lugar que me impedia de viver a hierarquia e os papéis que eu sou chamada enquanto mulher, que era de ser mãe de todos. Então, eu queria ser mãe de todo mundo. Dizia sim para todo mundo, só vivia se dizendo não e maltratando. Exatamente, né? E maltratando. E sem entender, e sem viver que eu também eu era filha, sou filha, que eu sou amiga, que eu sou esposa, que eu sou empreendedora. Então, assim, as demandas da vida, naquilo que a vida me chama, eu só queria viver uma coisa, só um papel. E foram dois papéis, dois lugares que me deixaram doente. E ali escrevendo no livro, eu percebi isso e eu falei, nossa, esse lugar aqui eu não quero mais. E também como sinalizador para que as mulheres também não queiram, se estiverem nesse lugar, que não permaneçam nesse lugar, que existe um caminho diferente, um caminho mais feliz, de saúde de uma forma integrativa, né? No corpo, na mente e no espírito. Que, inclusive, eu não me cuidava, eu não me amava nesse sentido. Eu queria encontrar o meu valor fazendo para os outros, né? Sendo essa mulher maravilha para os outros, mas eu não me cuidava, eu não me amava. Enquanto criatura de Deus. Por isso que na hierarquia de valores está lá eu, né? Deus. O quanto que é importante essa intimidade, a relação mais importante que a gente tem é com Deus. Porque não existe relação que vai nos levar mais para um processo de autoconhecimento que com aquele que nos criou. E a gente entendeu para onde a gente veio, quem nós somos e para onde a gente vai, o que Ele quer, né? De cada um de nós. E aí nesse encontro comigo mesmo, nesse encontro de amor, enquanto criatura dele, né? E de receber esse amor dele nessa relação com ele, poder entregar esse amor para as pessoas, para os negócios, né? Onde ele me chamar. E eu fui aprendendo a cuidar mais do meu corpo, da minha mente, do meu espírito, que são integrativos, não são áreas separadas. Então, o corpo atrapalha a mente atrapalha a alma e a gente não consegue
estar bem para fazer o bem para as pessoas. Essa é uma outra premissa que eu escrevo no livro e que também eu levo como uma premissa, como uma verdade de vida também que eu compartilho com as mulheres. Então, uma outra mensagem também é que eu tenho uma frase de impacto lá, que é: seja dona de si, do seu lar e do seu negócio. Justamente dizendo que a gente pode se amar, né? Chegar nesse autodomínio de si, porque Deus nos fez para isso. Deus nos fez para chegar ao conhecimento da verdade, dominar, né, a si e a todas as coisas. E que eu posso ser dona do meu lar, eu não preciso rejeitar isso, eu posso amar isso e ser a dona do meu lar, desse empreendimento lar, e ser dona do meu negócio. Né? Um negócio com um bom propósito, não um negócio só porque eu quero ter uma carreira brilhante, porque eu quero ter dinheiro, não. Mas qual que é o propósito? Quais são as pessoas? Quais são as pessoas que Deus quer que eu alcance com esse meu projeto, com esse propósito que eu toque? E é isso que eu vivo na minha vida hoje, e isso dá sentido e me ajuda a viver essa flexibilidade de onde eu tenho que estar com o meu olhar, né? Porque ali tem pessoas. Não é só uma coisa, não são só coisas materiais, mas tem pessoas envolvidas, tem pessoas que precisam que eu seja esse instrumento, e isso ajuda muito. Nossa, meu filho está precisando de mim. E entende que nessa autorrealização, porque a autorrealização, como a Jéssica está falando, se esvazia, mas existem pessoas que no espírito de generosidade, de gratidão a Deus, de tudo que Ele me transformou, de tudo que Ele me fez, que eu posso dar uma resposta de amor, de gratidão e generosidade na vida dessas pessoas. Então, tudo começa a florescer, a prosperidade, ela vai vir, os resultados positivos, eles vão vir quando a gente consegue enxergar isso de verdade. Então, são essas mensagens que eu coloquei no livro e que eu fui ali escrevendo e percebendo, e falei: nossa, caramba, que descobertas e que lugar que eu não quero estar mais, e que mensagens que eu posso aqui transmitir para que essas mulheres também possam aí se conduzir e tomar um caminho mais feliz para suas vidas. Nossa, grandes ensinamentos, né? Eu acho que você Não, e ela descobriu isso escrevendo, então torna ainda mais o testemunho que ela está escrevendo lá. Eu acho que para quem vai ler, com mais força ainda. Então, que bom que você... Eu acho que é tão importante saber para onde você vai, saber para onde você não quer ir também. Então, que bom que você conseguiu fazer essas descobertas escrevendo. Até porque, e compartilhando com as pessoas. Isso. Até porque quem não sabe, né, para onde vai, qualquer lugar é suficiente. Então, quando a gente define, sabe onde quer chegar e sabe também onde não quer voltar, para onde não quer voltar é essencial. E você, Jéssica? Eu estava aqui pensando, ela falando, e é exatamente isso, esse propósito. Você, Jéssica, tem essa empresa maravilhosa de reformas, de construção, mas você não vende reforma, você não vende construção. Você parar para pensar, você vende o quê? Você vende sonhos. Você realiza sonhos, sabe? Quando eu paro para pensar no que eu faço, isso é dar propósito ao que você faz. Então, não é algo que acaba e o fim é você. E é a sua conta que vai ficar mais recheada. Não. Existe um propósito. E aí tem uma missão de Deus na sua vida nisso, né? De entrega. Com o seu trabalho, você consegue tocar a vida de várias pessoas e levar uma mensagem. Então, para mim, dentro do meu trabalho, eu também trago isso. Eu comecei a entender que o que é que eu faço? Eu ajudo famílias a protegerem o patrimônio, a planejarem uma sucessão, a que essa sucessão seja mais tranquila. Então, de certa forma, eu estou ali fazendo o quê? Eu estou contribuindo com aquela família, que ela esteja mais plena, mais preparada para os próximos anos, para as próximas gerações. Então, isso me dá outra perspectiva. Isso me dá outro gás para ir fazer o que eu faço. Né? Eu não estou ali, eu estou vendendo PPS, é holding que eu estou fazendo, Não, não é isso para mim. Então, voltando a escrever esse livro, lógico que a gente, para mim, não sei se foi para a Regiane, mas para mim, relembrar algumas coisas, assim, eu entendi que ainda tem algumas coisas a serem tratadas durante o processo, porque quando a gente sente que dói é porque, não dói, porque cicatriz, quando está cicatrizado não dói mais. Mas foi bom porque me oportunizou a ver o que é que eu ainda precisava, né? A gente está sempre, é um processo, estamos sempre em desenvolvimento, estamos em construção, né? Uma eterna construção. E aí eu pude, assim, realmente entender que eu não queria, de forma alguma, retroceder, voltar para onde eu estive, né? Muito como a Regiane disse. Eu sei como era aquele lugar. E a própria experiência de dizer sim ao livro foi mais resistente, porque a primeira coisa que eu coloquei foi: não, eu não quero voltar para esse lugar de vanglória. Esse lugar de vanglória eu já tive, é vazio, não quero. Então, por quê? Porque antes a finalidade era eu, né?
E aí, quando eu consegui ver por outra perspectiva, depois de uma direção espiritual, que somos essa, né, esse ser, essa integridade, né, corpo, mente e espírito, aí eu percebi, e com uma nova perspectiva, que essa história não seria para minha vanglória, que esse livro não era para mim, mas era para levar uma mensagem, para me permitir ser usada por Deus e mostrar para outras mulheres o que Ele fez na minha vida. Então, existia uma finalidade. Quando eu dei uma outra finalidade, para mim foi mais tranquilo contar a história. Eu falei, então eu preciso contar essa história, não para me vangloriar, não por mim, mas, né, para levar uma mensagem. Então, foram alguns dos aprendizados no processo desde o processo de decidir, de dizer o sim, de escrever e de hoje ter os livros nas prateleiras aí no Brasil afora. Engraçado que agora eu entendo mais porque vocês criaram tantas conexões, porque os aprendizados de vocês foram bem semelhantes, né? Meninas, e em falando em mensagem, né, a Fio Podcast, ele tem muito esse intuito, né? Toda semana a gente está entrevistando pessoas aqui que contam suas histórias como empreendedores, que venceu, que falhou, que errou, que não volta mais, justamente para que quem está nos ouvindo tenha essa visão. Ela chegou, teve esses aprendizados, então eu posso encurtar caminhos, eu posso pegar aí, algumas ideias, algumas coisas que elas falaram, faz muito sentido, e usar na minha vida para atingir mais rápido meus objetivos, para encontrar minha felicidade muito rapidamente. Então, por isso eu agradeço vocês estarem aqui compartilhando não só um pouco do livro que, inclusive, está sendo lançado, e já vou deixar o link aqui que já falei, mas também compartilhando a história de vocês. E para finalizar aqui o nosso podcast, eu queria que vocês falassem uma frase que guia vocês e que vocês usam como bússola para quando vocês vão tomar alguma decisão. Um pouco que Jéssica olhou pra mim. Eu olhei pra Jéssica olhou pra mim. Joguei a bola. Mas sabe o que eu quero falar? Primeiro, parabenizar, Jéssica, porque esse empreender muda tudo, realmente muda tudo. E quando a gente entende o empreender, a gente entende como muda. Esses dias eu estava escutando o Flávio Augusto, eu gosto muito de escutar ele. Ele estava aqui recentemente, eu fui na palestra dele. Que legal, no evento Trinca, né? Bacana, eu gosto muito de acompanhá-lo. E aí ele estava dizendo assim, ele estava em um podcast e a pessoa pediu assim para ele, olha, eu tô com 25 anos, o que é que você me diria? O que você diria para o Flávio, né, de 25 anos? E aí foi super interessante. Ele falou assim, olha, com 25 anos, com a cabeça de hoje, porque eu não queria voltar até os 25 anos com a cabeça que eu tinha, né? Então é isso, são os aprendizados. E aí, lógico que você trocar a experiência, você tá com aves da mesma plumagem, vai te ajudando a ter insights, essa troca vai enriquecendo e aí sim vai encurtando caminhos. Porque a gente entende, na verdade, que há um processo e que a gente precisa se submeter a ele, né? Sim. Então, bom, dito isto, acho que para mim, hoje, porque uma das coisas belas que a gente pode tirar de tudo isso aqui, inclusive aproveitando aí o nome do Empreender Muda Tudo, é que bom que estamos em constante mudança. Que bom, né? Que eu acho que bom que estamos, né, que mudamos, que estamos sempre aí mudando. Então, dito isso, essa fase que eu estou vivendo, esse momento que eu tô vivendo hoje, eu diria assim, eu deixaria exatamente a frase do meu capítulo, né? Nenhum império vale uma família destroçada, porque é muito o que eu tô aprendendo, é o ciclo que eu tô atualmente, de entender que, ótimo, o império ele só é o império com família de pé. Aí sim, ele é sólido, ele aguenta e pode mandar que ele tá ali para se sustentar. Por quê? Porque ele foi construído sobre rocha. Eu vou dizer algo um pouco nesse sentido, que Carlete me perguntou se a missão, se o propósito da mulher muda, né, ao longo da vida. E eu disse a ela que o que muda somos nós. O nosso olhar muda conforme o nosso processo de amadurecimento, e a gente começa a enxergar coisas que a gente antes não enxergava. E a gente passa a estar atento àquilo que a vida está nos pedindo a cada momento. E que é diferente, né? A cada momento presente, a cada dia, a vida nos chama a algo. E quando a gente vai amadurecendo, a gente consegue enxergar isso. Então, uma das mensagens é que a gente esteja atenta ao que a vida nos chama a cada dia, a cada momento. Onde eu devo estar presente, qual é a entrega que eu tenho que fazer, onde eu tenho que colocar amor, né? Se é no casamento, se é, né, nos filhos,
no meu negócio, a cada momento, as pessoas que inesperadamente aparecem ali pra gente, e eu não quero atender essa pessoa, não quero conversar com essa pessoa, e aquela pessoa que tá precisando da sua entrega naquele momento. E aí não é que o propósito muda, mas é o nosso olhar que vai mudando, e isso facilita muito a viver, né? E a viver de uma forma mais tranquila, aceitando as coisas que a vida vai nos colocando. Mas eu queria deixar essa semente no coração de todas as mulheres, que elas não se esqueçam e procurem viver isso, que você é o coração e a beleza de Deus, né? Não queira um outro lugar que não seja esse, porque esse é o lugar que Deus te fez, né, para ser. Então, aceite e viva isso, e sua vida com certeza vai ser muito mais feliz. Finalizando, gostaria de agradecer aqui a presença de vocês. As pessoas encontram vocês aonde nas redes sociais? Ótimo. Jéssica, você encontra a Jéssica.leal, só tem eu lá, a Jéssica.leal no Instagram. E vai ser ótimo bater um papo, né? Ter você lá na rede social. Não, ela é bem ativa, viu, nas redes sociais. Todos os dias está lá. É uma constância, né? Olha aí, também viver o ordinário constantemente. Vocês me encontram no Instagram, @regianeli. Inclusive, me sigam no Instagram. A gente tem muitas informações, orientações acerca de como viver a energia feminina, de como empreender, de como flexibilizar, saber conciliar as várias áreas da vida. E também aproveite para conhecer o método Mulher Virtuosa, Forte, Empreendedora, que vai também te auxiliar, te ajudar muito nesse processo de empreender no lar e empreender fora do lar também. Eu vou deixar aqui na descrição o @ delas, então se vocês quiserem lá, só clicar que já vai ser direcionado. Vou deixar também o link do livro Determinadas a Brilhar. Deu uma travadinha. Determinadas a Brilhar. Também segue a Realize, @realize_br. E se você é de uma pessoa região e está pensando em projetar, em construir ou reformar, já Com sabe, certeza. né? Já tô na fila, hein? A Realize tem aqui um time para te atender. Se você também está precisando aí da sua empresa de um trabalho de marketing, eu vou deixar aqui o @ da K2X, que é uma agência de marketing especializada não só da produção de conteúdo, mas da produção de toda a identidade visual da sua empresa. Então, vou deixar aqui também o link na descrição. Muito obrigada por ter assistido mais um podcast. Muito obrigada, meninas. Obrigada. E até o próximo episódio. Tchau!